Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, o Jim Musley, e estamos muito contentes e felizes de poder estar com você aqui hoje. Como a maioria de vocês já sabe, estamos estudando profecia do fim dos tempos. A palavra de Deus é a única que nos dá o que vai acontecer no futuro. Eu não sei de nenhum outro livro no mundo que nos diz de impérios do futuro, o que vão fazer e como serão, como a Bíblia faz. Daniel, muitos dos profetas de antigamente, e até mesmo o apóstolo Paulo e outros, nos deram informação em relação ao futuro. Daniel, fora João, na ilha de Patmos, mas no que diz respeito a impérios mundiais, Daniel nos deu mais informação do que qualquer um outro. Quando você considera o que esse homem disse e a informação que ele nos deu, você se pergunta ou não pergunta, por que é que o mundo, no geral, que vai atrás de tudo que aparece por aí? Eu sei que já vi falarem de muita coisa na TV, que a maioria daquilo é folclore, por aí vai, mas eles continuam mostrando vez após vez, mas eles dão muito pouca atenção para explicar o que Daniel nos deu. Agora, quando você considera que esse homem viveu há 2.500 anos atrás, bem, deixa eu interromper o que falei aqui. Eu acho que já mostraram Nostradamus na TV 100 vezes mais, 500 vezes mais, 1.000 vezes mais na televisão do que Daniel já apareceu. Certo. Eu não lembro de nunca ter visto algo sobre Daniel nesses shows de profecia que eles mostram. Você deve pensar assim, considerando como ele estabeleceu e detalhou o Império Medo-Persa, que estava vindo e substituiria o Império Babilônico, e o Império Grego substituiria o Medo-Persa, e o Império Romano e tal, e ele dá detalhes a respeito do Anticristo, da Grande Tribulação, etc. e etc. Mas ainda assim, o mundo parece não estar interessado. Como eu disse, eles dão muito mais atenção para um homem que é chamado de Nostradamus, que não era de Deus, no fim das contas, que não sabia nada do Senhor, no fim das contas, e suas profecias falsas não têm validade nenhuma, para ser sincero com você. O diabo pode dar alguma informação a respeito do futuro, mas ele dá alguns detalhes, só isso. Daniel nos deu uma descrição caleidoscópica sobre os impérios que sairiam daqueles dias que ele vivia até a vinda do Senhor. Mas, como eu disse, o mundo não está interessado no que esse homem de Deus nos deu. Muito bem, o 5º versículo do capítulo 8 de Daniel, continuando de onde paramos no último programa. Enquanto eu considerava isto, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, o qual não tocava a terra, e tinha aquele bode um chifre notável entre os seus olhos. No sonho de Nabucodonosor, o Império Grego é representado pelo ventre e coxas de bronze, na verdade cobre. Na primeira visão de Daniel, no capítulo 7, um leopardo com 4 asas e também 4 cabeças simbolizava esse império. Nesta visão, foi simbolizada por um bode. A frase, o qual não tocava a terra, refere-se à velocidade das conquistas de Alexandre, que foram simbolizadas na primeira visão por um leopardo com 4 asas. Em 13 anos, ele conquistou todo o mundo conhecido da época. O chifre notável se refere ao seu primeiro rei, Alexandre o Grande. Provavelmente mais informação foi dada a respeito de Alexandre o Grande do que qualquer outro capitão, rei ou guerreiro na história, fora esse que vemos na palavra de Deus. Por quê? Por que é que Alexandre o Grande era tão interessante? Documentário atrás de documentário
na televisão é feito a respeito desse indivíduo. Eu vou te falar por quê. Porque ele fez coisas ou prestou serviços, coisas poderosas que nenhum outro homem já chegou a fazer. E ele se tornou rei. Bob, você se lembra? Eu acho que foi com 19 anos de idade. 20 anos de idade, quando ele se tornou um macedônio. O seu pai Filipe tinha sido assassinado. Então, Alexandre, ele dominou aquela área do mundo com 20 anos de idade. Eles eram escravos na época, não é? Certo. Dos medos e dos persas. Certo. Eles eram uma nação escrava dos persas. Dos persas, certo. Dos persas. E trataram com os gregos com muita crueldade. Mas em 5 anos, Alexandre, que se tornou então Alexandre o Grande, ele se tornou, olha, demorou aquela escravidão grega, aquela nação grega, e fez a nação mais poderosa na terra. Eles derrotaram os persas quando ele tinha 25 anos de idade. Muito bem, alguns dizem que é ele que assassinou seu pai. Isso é verdade ou não? Eu nunca li isto, não. Foi uma outra pessoa que o assassinou, pelo que eu estudei. Ah, tá certo. E ele tinha 20 anos de idade quando se tornou rei. Sim. Agora, 20 anos de idade não é uma criança, mas ao mesmo tempo não é uma pessoa muito experienciada. Então, assim, como é que nós podemos explicar a sabedoria militar, a habilidade militar que esse homem teve para vencer os persas e mais outros exércitos e batalhas, e vencer os persas com uma força 3 a 4 vezes maior do que a dele? Então, como é que a gente explica isso aí? Sabe, os historiadores seculares olham para Alexandre e dizem que Alexandre teve o melhor de todas as coisas. Ele teve a melhor educação e tudo que você pode imaginar. Aristóteles era o seu tutor pessoal por muitos anos. Ele foi educado em guerra, e filosofia, e música, e todos os ramos que você pode imaginar. E aí eles dizem que ele era realmente uma pessoa rara, que era um gênio. Mas houve muitas pessoas gênios únicas durante a história, mas nunca fizeram o que Alexandre tinha feito, nem chegaram Não chega perto. nem perto, certo. Então, isto é um ponto de vista secular, mas para aqueles que entendem a Bíblia e entendem a natureza espiritual do homem e o mundo espiritual, sabe, da palavra de Deus, nós entendemos que a habilidade que Alexandre tinha, olha, foi muito, muito além do natural, da habilidade natural. Ele era um gênio, sim, mas isso foi muito além de somente uma inteligência de gênio. Certo. Era um poder sobrenatural, demoníaco, que operava através de Alexandre, que causou com que ele fosse esse líder que ele foi. E ele tinha uma habilidade sobrenatural de motivar e liderar as pessoas. E o entendimento que foi dado para ele, olha, era além de algo natural. Eu creio que a Bíblia nos ensina que essa é uma das razões pela qual eles não mencionam assim nos seus documentários, porque não entendem nada, mas que alguns estudiosos da Bíblia, eu não sou assim um erudito, mas eu também estudo a Bíblia, e dizem que um anjo caído poderoso, o ajudou. Ele não sabia disso, ele não tinha conhecimento do que acontecia, ele pensava que a habilidade era toda dele e as decisões eram tomadas por ele, que um anjo caído poderoso nos bastidores ajudavam ele a chegar na direção que ele tinha que seguir, que então causava a razão das suas vitórias. Enquanto você estudava isso, você já viu isso no estudo de Daniel? Bem, pelo que eu estudei, Alexandre, ele era um indivíduo religioso. Muitas pessoas naquela época, sabe, no mundo grego, os deuses gregos, a adoração dos deuses gregos era uma parte da fibra da sociedade. E Alexandre era um adorador dos deuses gregos. Agora, nós entendemos pelas escrituras que esses deuses realmente eram demônios, demoníacos em sua natureza. Então, Alexandre, ele entendia, pelo que eu estudei, ele